Olá, irmãos, tudo bom? Vocês estão conseguindo me ver aí, me escutar? Bom, eu espero que sim, né? Ótimo. Deixa eu fazer uma alteração aqui na configuração dos microfones. Isso para mim é novidade também. Ok, eu permiti que vocês ativassem o microfone também. Só lembrando, meus irmãos, tudo certo por aqui. Obrigado, Robson. Mais pessoas dizendo que tá tudo ok, né? Sim, tudo ok. Ok, então vocês estão me vendo, estão me escutando. Vamos começar a nossa aula, né? Só uma observação antes de nós começarmos, só uma lembrança para vocês. Por favor, se lembrem de que nós vamos estabelecer certos momentos para que os irmãos possam perguntar, tá bom? Então eu vou abrir a aula para perguntas em determinadas ocasiões da aula, e aí vocês podem ficar livres para perguntar, falar às vezes a sua opinião, fazer alguma colocação, tá bom? Então fiquem à vontade para isso. Nosso intuito aqui é ajudá-los, fazer com que vocês aprendam e da melhor forma possível. Então nós vamos abrir para dúvidas. Por esse motivo, eu vou me manter os microfones desligados por enquanto. Então, quando eu abrir para dúvida, para pergunta, eu vou falar: irmãos, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, colocação? Aí você pode ligar o seu microfone aí na sua tela e pode falar, tá certo? Então, é isso. Bom, alguns ruídos e tal, mas eu já estou ajustando as coisas aqui. Isso é tão novidade para mim quanto para vocês, né? É a primeira vez que eu tenho uma turma tão grande assim de aula, então eu estou ajustando aqui a configuração do computador, da imagem, do som. Se Deus quiser, com o tempo a gente vai melhorando. Vamos lá, vamos para a nossa aula então, né? Sejam mais uma vez todos bem-vindos, é um prazer vê-los aqui. Já temos quantas pessoas aí? 33 pessoas, que coisa boa, hein? Que bom, irmãos. Vamos estudar então a palavra de Deus. Mais uma vez, esse curso aí é o oferecimento do Bíblia em Curso, né? É o nosso grupo do WhatsApp. E o Bíblia em Curso, irmãos, para quem tem dúvida, é um projeto que nasceu com a intenção de ensinar a Bíblia, teologia, para qualquer tipo de pessoa. Vai ser uma escola teológica. Nós estamos estruturando as coisas por enquanto. O nosso objetivo é que ela vire uma escola de teologia online, para que muitas pessoas tenham acesso. E eu não posso garantir que todos os nossos cursos vão ser gratuitos, vão ser de graça. Eu não posso garantir isso agora, mas eu garanto que muitos deles serão de graça para vocês, principalmente os cursos mais básicos, curso de teologia básica, talvez um curso ou outro de história da igreja, um curso de aconselhamento bíblico, como aconselhar alguém com dificuldade, né? Alguém que está passando por depressão, por alguma doença, alguém que está no período de doença que a pessoa não tem cura, por exemplo, que ela sabe que vai falecer. Como você aconselha biblicamente uma pessoa dessa? Alguém com problema no casamento. Como eu faço, pastor? Então a gente vai aprender nesse curso no futuro, tá bom? Então fique aí com a gente, fique no grupo. Nós teremos novidade ao longo do ano e também próximo ano, muitas novidades, tá bom? Orem por esse projeto, é um projeto novo, nós estamos engatinhando ainda. E eu conto com a participação e ajuda dos irmãos, tá bom? Meus irmãos, vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pessoa querendo entrar. Vocês estão vendo aí, então, tem um monte de gente, deixa eu permitir aqui o pessoal. Pronto. Vocês estão vendo aí, somos 37 pessoas agora, vocês estão vendo o nome aí na tela, né? Eu creio que todos estão vendo, Bibliologia, né? Sim, pastor. Ok, todos estão vendo, obrigado, meu irmão Jailson, né? Então, notem aí, nós queremos, irmãos, com essa aula, responder algumas dúvidas que eu sei que vocês têm. Deixa eu passar aqui o slide, vocês vão ver que dúvidas são essas. Nós queremos responder essas questões, essas dúvidas, trazer respostas a essas perguntas que todo crente se faz ou já fez na igreja. Quais são elas? A primeira, o que é a Bíblia? Né? E eu sei que vocês são atentos, são bons estudantes,
Vocês vão dizer, pastor, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês, excelente resposta, é isso mesmo. Mas a Bíblia tem algumas curiosidades e tem algumas informações sobre ela que são mais técnicas, que nós devemos saber por questões técnicas mesmo. Por exemplo, a Bíblia é composta de quantos livros? Quem sabe aí? Quem quer responder? Quantos livros compõem a Bíblia? 66. 66, exatamente. 66. Então, 66. Então é o número de livros da Bíblia, né, que compõem a Bíblia. Como é que é? Alguém quer falar? Eu só quero dizer que o rapaz aí disse certíssimo, 66 livros. Exatamente, excelente, é isso mesmo. Muito bom. Então vocês percebam que a Bíblia tem 66 livros, né? 66 livros. Mas nós vamos ver mais alguns detalhes daqui a pouco, não vamos nos apressar, né? Outra pergunta que eu quero responder aqui com vocês hoje, se Deus quiser e permitir. Outra pergunta: como a Bíblia foi produzida? Quem escreveu, né? Como se deu esse processo, todo esse processo de escrita da Bíblia, de inspiração, é o que nós chamamos, né? Quem foi inspirado, né? Quem foi inspirado por Deus? Será que foi Deus mesmo? Como se deu? Quantos autores foram? Nós queremos responder todas essas questões aqui nessa aula hoje, tá ok? Vamos ver aqui a terceira pergunta básica que nós queremos responder hoje. Como a Bíblia chegou até nós, né? Como foi o processo para que ela chegasse até nós? O processo de revelação, de inspiração, de preservação das Escrituras. A Bíblia foi preservada, né? Para chegar até nós hoje. Nós sabemos que tem vários homens de Deus ao longo da história, tivemos, né? Pastores, missionários, teólogos, que fizeram a tradução da palavra de Deus, a Bíblia, né? E nós vamos ver alguns detalhezinhos sobre isso, algumas curiosidades. Bom, até aqui, alguma pergunta? Fique livre aí para fazer a sua pergunta, talvez uma colocação, uma opinião. Essas são as respostas que nós queremos dar hoje, se Deus quiser e abençoar e se o tempo cooperar, né? Não, Tiago, eu não botei o cânon católico aqui não, tá bom? Como eu falei, as nossas aulas, elas têm por intuito, o Tiago perguntou aqui, o irmão Tiago no chat, né? Você pode escrever no chat aí também. É um balãozinho que fica lá embaixo, você pode botar sua pergunta ali e eu vou ver aqui na tela, tá bom? Como o nosso curso é um curso de teologia básica, eu não vou abordar questões de defesa da fé apologéticas, né? Isso tomaria mais tempo e nós temos uma hora de aula só e só uma aula de bibliologia. Então, mas eu posso sim, irmãos, talvez dar algum material para vocês depois a respeito dessas coisas, tá bom? Dessa questão do cânon católico. Vocês sabem que o cânon da Bíblia Católica, lá, o livro católico, a Bíblia Católica é diferente da nossa, né? Tem alguns livros a mais. E aí o pessoal pergunta assim, pastor, por que tem livro a mais e a nossa de menos? Eu falo, vá ler a da Católica que você vai ver direitinho por quê, né? Esses livros contêm informações que destoam do restante das Escrituras, né? Isso aconteceu há muito tempo atrás, num concílio específico, que eles selecionaram alguns livros e colocaram a mais, para fazer a diferença mesmo, diferenciar os católicos dos protestantes, né, dos outros cristãos. Felipe, pode levantar a mão, ou pode falar. Pastor, no caso, esse livro que o reverendo está falando são os livros apócrifos, não é isso? Isso, para nós apócrifos, né? Para o católico não vai ser apócrifo, né? É verdade, tem outra conotação, não é isso? Exato, exatamente. Para eles nós chamamos de deuterocanônicos, né? Ou apócrifos, exatamente. Então, na Bíblia Católica tem a mais do que a nossa. Você tiver curiosidade, você pega uma Bíblia Católica um dia e vai ler, né? Lá tem coisas, por exemplo, como oração aos mortos,
eles ensinam essas coisas lá que os católicos fazem, né? Eles vão ensinar essas questões lá naqueles livros deuterocanônicos. Isso, tem o Tiago está falando que tem anjo mentindo, né? É verdade, tem algumas coisas assim que não estão de acordo aí com o restante dos livros que nós temos, os 66, né? Quem tiver curiosidade, eu aconselho, vá lá, lê um livro depois, né? Um ou outro, e você vai ver que há diferenças. É uma pena que nosso tempo é tão curto assim. Eu queria abordar mais questões como essas com vocês, mas infelizmente nós não teremos tempo, porque daria uma aula só disso, só falando do cânon católico. Ora, uma aula, né? Talvez até 2 aulas falando só disso. Aí se tornaria um curso de apologética, né? Defesa da fé. E o nosso intuito aqui é ensinar teologia básica para vocês. Mas vamos seguir. Obrigado pela pergunta, Tiago, e Felipe pela colocação aí. Vamos seguir então, meus irmãos. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, eu quero começar com vocês, eu quero ser honesto aqui com vocês, e eu espero que todos aqui sejam cristãos, né? Eu não conheço a vida de cada um particular, mas eu quero crer que sim. Mas nós vamos seguir de um ponto aqui, igual. Para essa aula dar certo, nós temos que seguir de um princípio orientador comum. Nós temos que adotar esse princípio orientador para a nossa aula, porque senão nada feito, né? Nós não conseguimos conversar na mesma linguagem. Então qual é, pastor, esse princípio orientador? E é esse aqui. Princípio orientador dos estudos da bibliologia, né? Que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá bom? Eu creio isso com todo o meu coração. Eu creio nisso com toda a minha mente, com todo o meu coração, com toda a minha vontade, com todo o meu ser. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Note que eu não falei que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu falei que toda a Escritura, os 66 livros que nós temos, eles são inspirados por Deus. Esses 66 livros, esse compêndio, né, de 66 livros reunidos que formam a Bíblia, eu creio que é a palavra de Deus, literal, suficiente, tá bom? Eu parto desse princípio orientador. O Felipe que levantou a mão, pode falar, Felipe? Não, pastor, mas eu levantei a mão só naquela hora da questão dos livros ok. da Igreja Católica, né? Tá bom. Entendeu? Tá bom. E aqui tá mensageiro do El Shaddai, né, o nome, mas eu acho que é o Duda, né? Isso, aqui é o pai de Tiago e a Exato. Flaviana aí tá aí. Tá certo, meu irmão. Tá. Tem alguma dúvida, meu irmão? Boa noite. Pastor, não, porque assim, como você falou, eu também creio que a Bíblia é a palavra de Deus pura. Exato. Tanto é que ela fechada é um livro e aberta é a palavra de Deus. E nos 5 primeiros livros, né, foi Moisés que escreveu, né, que chama o Pentateuco, né? Exato, exatamente. Nós vamos ver um pouquinho da divisão também, viu, irmão Duda? Nós vamos ver um pouquinho disso aí. Bom, vamos seguindo então. Então, se todos concordam com essa premissa, com esse princípio orientador, nós vamos seguir nossa aula. A Bíblia para nós, para mim, para esse professor aqui que vos fala, é a palavra de Deus, tá bom? Toda ela, de Gênesis até Apocalipse, é a palavra de Deus. Eu creio nisso piamente, ok? Então vocês já adotam, já vê um pouco da minha posição em relação às Escrituras, né? Eu creio sim, irmãos, que é única, suficiente, nossa regra de fé e prática. E nós vamos ver princípios aqui que vão deixar claro mais não só a minha posição, mas o que a posição mais conservadora a respeito da Bíblia adota, tá bom? Vamos seguindo. Então, por quê? E a pergunta que você pode se fazer a essa altura do campeonato é pensar assim: pastor, tudo bem, para o senhor a Bíblia é a palavra de Deus, mas por quê? Note que esse é o meio, irmãos, pelo qual Deus escolheu ensinar e repreender as pessoas, e principalmente os crentes, e corrigi-los. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim, você está vendo aí na sua tela, eu vou ler para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, repreensão e correção, para instrução na justiça, para que o servo de Deus seja qualificado, preparado para toda boa obra. Então, é o que nós cremos, tá bom? Nós cremos nisso completamente, literalmente. A nossa explicação desse verso é literal, assim como o verso demonstra ser. Cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a correção, repreensão, né? A correção, instrução na justiça, para que nós, servos de Deus, sejamos habilitados para a boa obra. Irmãos, uma coisa que eu tenho muito viva no meu ministério aqui na nossa igreja é que a Bíblia tem a primeira e última palavra. Eu tenho muito firme isso, que eu quero ensinar os nossos irmãos a amarem a palavra de Deus. Porque eu creio, irmãos, que a única coisa que transforma o coração do homem é a palavra de Deus. A Bíblia tem esse poder de mudar o coração do homem. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Nós vamos estudar isso aqui hoje. A Bíblia tem esse poder de penetrar no coração humano e dividi-lo, né? Nós vamos ler esse versículo daqui a pouco. E vamos estudar um pouco mais sobre isso. Então eu creio, irmãos, com todo o meu coração, que a Bíblia transforma o pecador, que a Bíblia muda o coração do homem. Eu creio nisso com toda a minha fé, com todo o meu coração, com todo o meu ser. A Bíblia mudou o meu coração, irmãos. Eu me converti lendo a Bíblia, as cartas de Paulo. Eu não sei se vocês sabem a história de Agostinho, né, de Hipona. Eu não sei se vocês já viram. Se eu não me engano é ele. Se eu não estou trocando as bolas aqui, né? Agostinho vivia uma vida devassa, irmãos. O bispo de Hipona, Agostinho de Hipona, era um completo imoral. Ele vivia uma vida de devassidão completa, com várias mulheres, uma vida de bebedeira. E certo dia, ele passando por uma praça, sentou-se no banco, vieram várias crianças correndo e cantando uma musiquinha dizendo assim: pega e lê, toma e lê, toma e lê. Ele entendeu que as crianças estavam falando a respeito da Bíblia. Então ele entendeu que esse toma e lê, na consciência do Agostinho, ele entendeu que ele deveria pegar aquela Bíblia e lê-la. Então ele pegou uma Bíblia e leu. E aí dizem que ele abriu lá em Romanos, né? E leu a certa passagem da carta de Romanos e se converteu. Eu creio, irmãos, que a Bíblia tem poder para mudar o coração do homem. Eu creio nisso, tá bom? Creio com todo o meu coração, com todo o meu coração. Só responder aqui a outra pergunta que nós temos, de acordo com o que nós falamos no início, né? Por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, porque ela nos ensina que é por meio dela que nós ensinamos, repreendemos e corrigimos. Nós instruímos alguém e preparamos essa pessoa, qualificamos, né? Ela qualifica a pessoa para toda boa obra. Bom, a segunda aqui é porque pelo meio, é por ela, irmãos, pela Bíblia, que Deus escolheu para penetrar as profundezas do coração do homem. Foi isso. Então, a Bíblia, ela penetra o coração do homem. E tem esse versículo muito famoso de Hebreus 4, né? Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, irmãos, baseado nesse versículo, eu creio, com todo o meu coração, que a Bíblia tem esse poder. A Bíblia entra na vida de um homem, a palavra de Deus falada, pregada, biblicamente exposta, explicada, ela entra no coração de um homem e ela divide. Ela faz com que aquele homem seja habilitado para avaliar o seu coração e a sua vida.
A palavra de Deus revela o mal que há no coração do homem e faz com que ele pense na sua vida. E ele pense, será que é certo esse caminho que eu estou tomando? Será que é correto essas decisões, esses desejos do meu coração, essas intenções do meu coração? Será que elas são corretas? Será que elas são boas? Então, a Bíblia tem esse poder de dividir, de dividir entre a alma e a carne, né? E alguns autores vão dizer que a Bíblia tem esse poder de revelar o que é espiritual e é carnal na vida de alguém, do que é da nossa natureza pecadora, e revelar para nós, o nosso coração, como nós estamos ouvindo ou dando ouvidos a essa natureza pecadora. Então ela é capaz, um homem quando escuta as Escrituras, um homem quando ele segue a palavra de Deus, ou quando ele é confrontado com a palavra de Deus, isso acontece. Ela penetra, divide alma e carne, pecado e espírito, a ponto de que aquela pessoa, ela julgue os seus próprios pensamentos e as suas próprias intenções do coração. Irmãos, eu creio que a Bíblia tem esse poder. Alguém confrontado com as Escrituras, com a verdade das Escrituras, ele pode pensar nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus atos, na sua personalidade, nos seus defeitos, nos seus pecados. E a Bíblia confronta então esses pecados e a pessoa passa então a pensar neles. Será que eu estou agindo de maneira correta, falando assim com a minha esposa? Será que eu estou agindo de maneira correta, tratando assim o meu filho? Será que eu estou agindo de maneira correta? Será que não é errado da minha parte eu viver essa vida de bebedeira, como Agostinho, né? Uma vida imoral, com várias mulheres? Será que isso é correto? Será que há mesmo um Deus? A Bíblia tem capacidade, ela tem esse poder de penetrar no coração humano. Somente a palavra de Deus tem. Somente ela, irmãos. E eu creio nisso com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Mais uma coisa aí, né? A Bíblia também é o meio pelo qual Deus escolheu para salvar pecadores como nós. Romanos 10:17, vocês conhecem muito bem, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vocês conhecem esse versículo. Então notem que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, pela pregação da palavra, exposição da palavra fiel às Escrituras. A fé vem pela leitura, pelo anunciar da palavra. Então note que Deus escolhe salvar pessoas pela pregação, pelo o anúncio da palavra de Deus, da sua palavra. Então notem, irmãos, que a Bíblia é o meio pelo qual Deus escolheu salvar pecadores, apresentar o Evangelho a pecadores. É por meio da Bíblia que nós sabemos a respeito da pessoa de Cristo, irmãos. A Bíblia nos revela quem Cristo é, quem Ele foi, o que Ele fez e o que nós devemos fazer diante dEle. É a Bíblia que revela isso para nós. Quem Cristo é, quem Ele foi, qual foi a sua obra, o que Ele fez por nós e qual é agora a nossa posição diante do nosso Salvador. Quem diz isso tudo para nós é a Bíblia, é a palavra de Deus. Bom, seguindo aqui mais uma. A própria Bíblia, né, declara que é inerrante. Então, os versículos para vocês conferirem depois. E que é infalível. Irmãos, eu creio nisso com todo o meu coração mais uma vez. Eu estou sendo repetitivo, né? Mas é para afirmar de forma bem clara. Irmãos, eu creio que a Bíblia não contém erros. Eu creio que a Bíblia é infalível. Infalível, que ela penetra no coração do homem, que ela transforma a vida de alguém, que ela muda um homem outrora pecador, outrora morto nos seus delitos e pecados. Ela muda esse homem, ela transforma esse homem para ser alguém santo, separado do pecado e que vive para Deus. A Bíblia tem esse poder. É por isso, irmãos, aqui uma nota de rodapé, aplicação para vocês, né? Pode anotar. É por esse motivo que eu creio na pregação expositiva da palavra de Deus, na pregação bem explicada, verso a verso, versículo a versículo. Eu creio, irmãos, na exposição fiel das Escrituras na Bíblia. Não percam tempo nas suas igrejas, irmãos.
fazendo coisas que não nos levem para perto da palavra de Deus. Não percam tempo fazendo coisas que não expliquem a palavra de Deus. Uma coisa acontece lá na igreja, acontece na nossa vizinhança ali, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas e as pessoas, eu vou visitar vocês um dia, né? A gente convida para a igreja, fala de Jesus. Aí eu falo assim, olha, eu não prometo para você um carro novo. Não. Eu não prometo para você dinheiro e sucesso. Não. Se você quiser isso, vá para outra igreja. Na nossa, não. Eu não prometo para você ficar curado das doenças que você tem. Nós, na nossa igreja, nós não prometemos isso. Mas eu prometo para você que você vai chegar lá e você vai estudar a Bíblia todos os dias, que você vai ter aula de Bíblia na IBD, no culto de oração, na pregação do domingo à noite, você vai ter exposição da palavra, você vai estudar livros da Bíblia, você vai aprender a palavra de Deus. E isso eu prometo para você. Você quer aprender a Bíblia, a palavra de Deus? Você é bem-vindo na nossa igreja. Você é bem-vindo. E eu falo isso, né, para as pessoas muitas vezes. Então, evitem perder tempo com coisas acessórias, desnecessárias ou secundárias. Foquem o ministério de vocês, a vida de vocês, na palavra de Deus, que é inerrante e infalível. Tem aqui mais um texto, né? Deixa eu só... Pronto, abriu. Aqui mais um texto... tem um autor que disse aí, o Turretini, né? Deixa eu ler só a citação dele para vocês. Ele diz assim: a revelação da palavra de Deus ao homem é absoluta e simplesmente necessária à salvação. Ela é a semente da qual nós nascemos de novo, ela é a luz por meio da qual somos orientados, ela é o alimento com o qual nós nos nutrimos e é o fundamento sobre o qual a igreja, né, nós somos edificados. Irmãos, a Bíblia é o livro mais importante do mundo. Mais importante do mundo. Eu vou abrir para dúvidas agora e questionamentos, né? Fique à vontade você aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nas mensagens. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora. Passou muito aqui. Não, cânon católico a gente já respondeu. Se eu já li a Bíblia toda... Já, mas é diferente, uma coisa é diferente, né? Quem perguntou foi o Felipe, né? Felipe Tavares. Felipe, você ler é diferente de estudar. Entende o que eu quero dizer? Estudar é você gastar tempo, é se debruçar. É buscar materiais auxiliares para fazer você entender o contexto do texto. Para fazer você entender os detalhes, os pormenores da língua original, do grego, do hebraico. Então é diferente você estudar, anotar, fazer anotações, é diferente. Ler por ler, eu creio que a maioria dos crentes já leu de forma panorâmica, né, a Bíblia. Capítulo 1, capítulo 2, você lê ali rapidinho, né, passa o olho e tal, e alguma coisa ou outra da história bíblica ali, você pega como informação. Mas estudar é diferente. E eu proponho aos irmãos que os irmãos estudem a Bíblia, né? Comprem bons livros, bons comentários, dicionários. Tem ferramentas gratuitas aí na internet hoje em dia que ajudam você a estudar, né? E você pode então escolher um livro da Bíblia. Por exemplo, eu vou estudar de ponta a ponta o livro de Ruth. Eu quero saber todos os detalhes do livro de Ruth. Eu vou comprar livros, comentários sobre o livro de Ruth e vou estudar. E vou fazer o meu próprio comentário, as minhas anotações do livro de Ruth. Eu aconselho que vocês façam isso. E vocês vão se aprofundar muito mais nos livros individuais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nós somos privilegiados, Felipe. É isso aí. Somos privilegiados. Felipe disse aqui no comentário, aqui nas mensagens do grupo da chamada, né? O Isaac disse: se alguém não é cristão ou até mesmo ateu, não crê na Bíblia, não crê que a Bíblia é infalível, a própria palavra de Deus, é possível fazer algo? Se alguém não cristão ou até mesmo ateu não crê que a Bíblia é infalível, a própria palavra de Deus, é possível fazer algo? Bom, Isaac, eu estou crendo aqui que é com respeito a essa pessoa, a salvação dessa pessoa, né, para que ela passe a crer. Isaac, eu penso
que provar a Bíblia para um ateu, por exemplo, ou alguém não cristão que não crê que ela é a palavra de Deus, é impossível. Provar que a Bíblia é a palavra de Deus para alguém que não tem fé é impossível. Paulo vai dizer em Coríntios que o Evangelho, a palavra de Deus, é loucura para os que não creem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo também vai dizer que a palavra de Deus, as Escrituras, se discernem espiritualmente. Então alguém que não tem o Espírito Santo, ele não vai conseguir discernir a palavra de Deus, entender aquilo como sendo da palavra de Deus. Existe uma doutrina muito esquecida, Isaac, chamada doutrina da iluminação do Espírito. O Espírito ilumina o crente para que ele possa entender a palavra de Deus à medida que ele lê e estuda. Cada um de nós que já creu em Cristo, que foi batizado com o Espírito Santo e selado com ele no momento da conversão, nós recebemos o Espírito Santo. É isso que nós cremos, nós batistas cremos, né, que é o batismo com o Espírito Santo. No momento da conversão é o receber do Espírito. Você então recebe o Espírito de Deus, ele passa a habitar em você, você é selado. Dentre várias funções que o Espírito tem em nossas vidas, ele tem uma chamada iluminação, que ele ilumina o crente para que ele possa entender as verdades espirituais apresentadas nas Escrituras. Então é por isso que aquele texto, quando você lia, era criança ou não era convertido, quando você lia aquele texto e achava difícil, depois que você se converteu, você passou a achar mais fácil. Olha, eu não entendi esse texto aqui, quando eu li em casa agora, está um pouco mais fácil, né? Então quem faz isso é o Espírito Santo, tá bom? Isso, ele ajuda a convencer da verdade, da justiça e do juízo, né? O Gesi botou aí. Também isso, Gesi, muito bom. Eu creio que o Espírito Santo é quem revela a palavra de Deus para quem lê. Então, exatamente, se você não tem o Espírito Santo em si, você não vai entender. Então, muita coisa, né, você não vai entender. As coisas que são para ser discernidas espiritualmente, você acaba não entendendo. Tá bom? Então, Isaac, essa é a minha opinião. O que a gente faz então, pastor, né, com alguém assim que não crê? Um familiar meu que é ateu, alguma coisa, o que eu posso fazer? Bom, você pode orar por ele. Orar, pedir a Deus pela conversão dessa pessoa. Deus, muda a vida dessa pessoa, abre os olhos da fé dela. Deus, trabalha no coração dessa pessoa, tira a venda dos olhos para que ela possa enxergar. Revela ao coração dela a tua palavra. Por favor, Deus, faça crer na tua palavra única, verdadeira, suficiente, que ela crê que só há um Deus, um Salvador, que intermedia, né, entre o Deus e os homens, Jesus Cristo. Deus, ajuda essa pessoa a crer no Senhor com todo o seu coração. Você ora assim. Você ora e espera Deus agir. É o que nós podemos fazer, tá bom? Não adianta ficar batendo boca, né? Tentar convencer com argumentos bíblicos, com exposição bíblica. Essa pessoa ela vai entender uma coisa ou outra, mas ela não vai entender tudo. Ela não tem o Espírito Santo em si. Tá certo? Mas a pregação, ela deve ser feita. Então, Isaac, só para terminar, toda vez que você se deparar com essa pessoa e tiver a oportunidade, né, pregue o Evangelho para ela. Toda vez que você se deparar com essa pessoa, se puder, se tiver oportunidade, se tiver abertura para isso, né, pregue, fale de Deus para ela, fale de Jesus Cristo morto e crucificado, né? Fale as verdades simples do Evangelho, simples, o Evangelho puro e simples. Talvez Deus abra o coração dela. Talvez você plante a semente e outra pessoa vá colher o fruto depois, alguns anos depois, né? Às vezes não é no tempo que a gente quer, mas Deus faz a obra no tempo dele. Pastor, os comentários, o Jailson perguntou, e eu vou responder do Jailson, vou encerrar para continuar a aula, tá bom? As perguntas, a gente abre para perguntas depois, novas perguntas. Pastor, os comentários do Hernandes Dias Lopes, é uma boa para estudar a palavra? É sim, viu, Jailson? Eu gosto muito, eu leio. É claro que é um comentário bem básico, é um comentário que nós chamamos mais devocional, tá bom? Tem comentários mais robustos, mais difíceis do que esse. Se você quiser se aprofundar num livro específico, tem melhores. Mas é um comentário em português, fácil de encontrar, barato, né? Alguns livros baratos.
você pode pegar sem problema nenhum. Minha ressalva, Jailson, é só para avisar, né? O pastor, o reverendo Hernandes, ele é aliancista, né? Ele é presbiteriano. Ele é presbiteriano, então a linha teológica dele é diferente, por exemplo, da minha, tá bom? Então eu leio sem problema nenhum e eu sei nossos pensamentos onde divergem, né? Nos livros dele, dá para perceber, e isso não muda minha cabeça, não me influencia, eu leio tranquilo. Mas aí você tem que ver qual é a sua linha teológica. Se for a mesma dele, não tem problema. Se você seguir a mesma linha teológica dele, você pode comprar e estudar à vontade, tá bom? Se for batista, como eu, por exemplo, dispensacionalista, você vai encontrar algumas diferenças de pensamento teológicas. Mas a gente convive com as diferenças, né? A gente retém o que é bom, né? E eu gosto de lidar com pensamentos divergentes. Eu gosto de me desafiar com eles. Me ajuda no meu crescimento, ajuda a minha posição, né? Eu defender a minha posição de forma melhor, porque eu sei como os outros defendem a deles. Então é isso. Tem muita diferença da escatologia, né? Por exemplo, eu creio que Israel, Deus ainda vai tratar com Israel no futuro. O Hernandes não, ele diz que a igreja é o Israel de Deus, né? Que a igreja substituiu Israel. Então as promessas que Deus fez a Israel no Antigo Testamento, ele vai aplicar à igreja hoje. Eu não creio nisso. Eu creio que as promessas que ele fez a Israel vão ser dadas a Israel, tá bom? E nós somos abençoados com parte dessas promessas, né? Por meio da nova aliança e coisas assim. Bom, mas isso é outro tema, né? É outro tema. Mas Jailson, pode ler sim, tranquilo, tá bom? Não tem nenhuma heresia, nada grave assim que eu não recomendo, não. Tem outros autores que eu não recomendo, mas o Hernandes você pode ler sim, com essa ressalva da divergência entre posições teológicas. Vamos caminhar, meus irmãos? Vamos caminhar? Vamos lá. O que é a revelação? O que é a revelação? Bom, para entender melhor o que é a Bíblia, nós temos que entender o que é revelação. E a revelação, irmãos, é o desvendar de algo que outrora era desconhecido, até mesmo no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento era algo que não se conhecia e se torna conhecido no Novo Testamento, né? É uma revelação, algo que ninguém tinha conhecimento e agora passou a ser revelado para essa pessoa, para essas pessoas. Uma outra ideia, né, de revelação é o mistério. Nossos amigos pentecostais, eles usam essa palavra mistério muito, né? Mistério, eles usam demais essa palavra. E mistério tem esse sentido na Bíblia. Era algo que antes era oculto, não era conhecido, Deus não tinha revelado às pessoas. E agora, com a vinda do Novo Testamento, se fez revelado. Os apóstolos e os discípulos revelaram para nós os mistérios do Antigo Testamento. Então toda vez que você vê a palavra mistério lá no Novo Testamento, quer dizer isso, algo que era oculto, que agora foi revelado por meio da revelação divina das Escrituras. O apóstolo ou o missionário, né? No caso, o apóstolo ou o pastor, no caso de Tiago. Tiago não era apóstolo, né? Ele era pastor. Ele escreveu lá, Tiago, irmão de Jesus, né? Ele escreveu lá no seu livro coisas provavelmente que eram desconhecidas no Antigo Testamento, muitas delas, né? E Deus revelou. Paulo tem muitas dessas questões também. Bom, então é isso. Isso é um mistério, isso é uma revelação, algo que era desconhecido e se tornou conhecido agora por meio do Novo Testamento. Tem uma diferença aqui, irmãos, entre religiões, né? Eu botei aí as informações. Então, note que as religiões, elas procuram alcançar a Deus por si mesmas, né? Por exemplo, budismo e outras religiões, elas buscam alcançar a Deus por meio das suas obras. É o homem buscando a Deus, buscando a salvação, buscando o elogio, né, da pessoa divina, do ser divino que ele adora. São as outras religiões. O cristianismo é diferente, né? Por que é diferente? Porque o cristianismo, irmãos, foi Deus descendo e se revelando a nós. As outras religiões, os homens buscam
a revelação de Deus. Eles buscam alcançar um Deus desconhecido. Mas no cristianismo, Deus se fez conhecido a nós. Então, nesse ponto, o cristianismo diverge das outras religiões que nós conhecemos. Note que Deus se fez conhecido desde o início. Ele quis se mostrar, né, com seu relacionamento com Adão. Deus cria o homem, se relaciona ali com Adão, com Eva. Então, Deus se faz conhecido ao homem, Deus se revela ao homem desde o início. E depois por meio dos profetas no Antigo Testamento, né? Depois por meio de Jesus Cristo e agora para nós por meio das Escrituras Sagradas. Então, o cristianismo é Deus buscando o homem. As outras religiões é o homem buscando os seus deuses. Então, você não vê história ou não é comum, pelo menos, né? De deuses hindus que se revelaram aos homens e trouxeram salvação. Não, sempre é o contrário. Os homens buscam a fazer boas obras, buscam agradar aquele Deus, para que aquele Deus um dia talvez dê a salvação para eles, né? Dê a salvação para eles. Geralmente é assim que funciona nas religiões que nós chamamos pagãs, né? Nas outras religiões. Mas no cristianismo, Deus procura revelar-se ao homem. Alguma dúvida até aqui, meu irmão? Isso, Gesi botou aí, né? O verbo, deixa eu abrir aqui. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Exatamente. Então o cristianismo é Deus indo ao resgate do homem perdido e caído. É isso. Irmãos, e ai de nós? Ai de nós, irmãos, se Deus não tivesse feito isso. Ai de nós. Nós ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, presos ao príncipe desse mundo, né? Completamente perdidos, atolados no lamaçal do pecado e condenados à morte e a sermos alvos da ira de Deus, né? Se não fosse Deus por nós, irmãos, aonde nós estaríamos? Aonde? Reflita. O cristianismo, a citação aí do J.I. Packer, né? J.I. Packer para os brasileiros, né? O cristianismo é a verdadeira adoração e serviço do verdadeiro Deus, Criador e Redentor da humanidade. É uma religião firmada na revelação. Deus se revelando a gente, né? Ninguém conheceria a verdade sobre Deus, nem seria capaz de se relacionar com Ele de um modo pessoal, se Ele não tivesse agido primeiro para se fazer conhecido. Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Nós buscamos a Deus porque Deus se revelou primeiro a nós. Primeiro a nós, tá bom? Vamos passando aqui. Então, revelação geral. Nós já vimos que Deus se revela a nós, né, seres humanos, e fez isso ao longo da história da humanidade. E tem algo chamado na teologia, meus irmãos, de revelação geral. Pastor, o que é isso, né? Meu Deus, revelação geral, estou perdido. Isso, Tiago botou aí que Deus prova o seu próprio amor para conosco, né? Romanos, né? Então, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele se revelou também pelo meio do Filho, né? Por meio do Filho, que se encarnou e morreu na cruz por nós. Mas na teologia, nós temos isso aí que eu botei na tela para vocês, a revelação geral. O que é revelação geral? Alguém quer responder? Eu vou abrir para pergunta agora, né? Ou para resposta. Me responda, irmãos, o que é revelação geral? Quem sabe aí? Quem quer dar um chute? Pode chutar, viu? Pode chutar, fique à vontade. Todo mundo com medo de errar, né? Seria aqui Deus, quando Deus se revela pela natureza, pelas coisas criadas? Olha aí, ó. Isso. É por aí, é por aí. Geisa falou, Deus se revelando por meio das coisas criadas. Isso aí, Geisa. É isso aí mesmo. Então tá bom. Então acabou a aula, vocês já sabem, né? Não vou explicar mais nada, não. Tá bom, irmãos. Mas é por aí mesmo, vocês acertaram, viu? Vamos continuar, né? Alzinete, Cristo é outra revelação. Eu já vou explicar.
a Zinete falou que era por através de Cristo. Isso é outra revelação, não é a geral. Eu já vou falar dessa outra daqui a pouco. Então, nós estamos falando aqui da revelação geral. Quando você pensa em revelação geral, o que vem na sua cabeça? Geral. Você pensa talvez no globo, né? Em todas as pessoas, né? É uma revelação de Deus que Deus faz ao homem de forma geral. Ele se mostra por meio das suas atitudes, das suas ações, da sua criação. Ele se mostra ao homem de maneira geral, global, a toda a humanidade, né? Então, é isso que quer dizer revelação geral. A revelação geral, ela é dada a todos. Todos quem? Todos quem? Todos os seres humanos, irmãos. A revelação geral, ela é dada a todos os seres vivos, né? No caso, os seres humanos, né? Ela é dada a nós. Todos nós somos alvo, né? Digamos assim. Nós recebemos de Deus essa revelação geral. Deus comunica que existe e revela alguns dos seus atributos por meio da revelação geral. Então, qual é o principal ponto aí da revelação geral? O meio que Deus se revela a todas as pessoas. É a criação, conforme as irmãs falaram agora há pouco. Então, Deus se revela, esse segundo pontozinho aqui, né? Azul aí, ó. Olha a bolinha azul. Deus se revela por meio da criação. Vamos abrir Romanos 1. Abram lá suas Bíblias, vamos ler a Bíblia, né? Deixa eu abrir a minha aqui também. Romanos 1. Vamos ler juntos, Romanos 1, 19 a 23. E aí vocês vão ver Paulo falando sobre a revelação geral de Deus. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui no meu celular. Romanos 1, 19, né? Vamos ler até o versículo 23. Acompanhe aí na sua Bíblia. Pode abrir o celular, pode abrir tablet, Bíblia física. Fiquem à vontade, irmãos. O que importa é ler, né? É ler a Bíblia. Não importa se é digital ou físico, né? Livro ou celular. O que importa é você acompanhar aí. Olha aí, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Deus se manifesta entre os homens. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre os homens. Nós podemos perceber. Aí Paulo continua, né? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a própria divindade, e a sua própria divindade, né, claramente se reconhecem. Desde quando? Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os homens são, por isso, indesculpáveis. Então, notem, irmãos, que Deus se revela como a todas as pessoas? Ele revela os seus atributos, o seu poder. Como Deus revela? A sua própria divindade. Como Deus faz isso? Como Deus revela a sua divindade? Desde o princípio da criação do mundo, desde o princípio do mundo ele faz isso. Como? Sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas, pela criação. Tiago botou aí, né? Pela natureza, pelas coisas criadas, pelos animais, pela natureza, pela criação do homem. Deus se revela dos céus. Ele revela que é o Criador. Todas essas coisas têm a assinatura de Deus nelas. Há um projetista por trás da criação. Há um Criador por trás de cada mínimo ser que nós conhecemos no planeta Terra. E as pessoas eram para olhar para essas coisas criadas e reconhecer nelas um Deus. Mas o que nós fazemos ao invés disso? O que a humanidade faz? Nós olhamos para as coisas criadas e reconhecemos nela um Deus? Não. Nós adoramos a criatura no lugar do Criador. Então, os homens olham o sol e, em vez de reconhecer no brilho do sol, na grandeza do sol,
que há alguém superior que criou o sol. O que o homem fez ao longo da história da humanidade? Ele adorou o Criador do sol? Não. Ele adorou o sol. E ele transformou o sol num Deus. E adorou a criatura no lugar do Criador. A criação no lugar do Criador. É isso que nós fizemos ao longo de toda a história da humanidade. E nós rejeitamos a comunicação, a revelação de Deus por meio das coisas criadas. Nós fizemos isso. Nós somos, por isso, culpados. Então aí, né? O objetivo da revelação geral, qual é? É a salvação? Não. O objetivo da revelação geral é a condenação. E alguns de vocês já estão pensando nisso. Eu estou vendo aí as dúvidas surgindo, né? Pastor, o Remy já levantou a mão, né? Peraí, Remy, deixa eu só fazer a pergunta e vamos ver se é a mesma. Pastor, então, a revelação geral serve não para salvação, isso. Ela serve para condenação, exatamente. Então, o que dizer daquelas pessoas que nunca ouviram do Evangelho? Elas não têm salvação, pastor? Não têm uma segunda chance? Aquelas pessoas que moram em lugares distantes do planeta Terra, que não chegou ainda um pregador do Evangelho lá, elas têm salvação, pastor? Será? Baseado no texto de Paulo, irmãos, mostra que a revelação geral de Deus por meio da criação, ela não serve para salvação. Então essas pessoas podem olhar o sol, podem olhar as estrelas, a criação, as árvores, os bichos, os animais, e elas podem reconhecer que há um Deus por trás disso tudo. Mas isso não vai salvá-las. O que salva é a outra revelação que nós vamos ver daqui a pouco. Essa revelação aqui serve para tornar o homem indesculpável diante de Deus no juízo final. Para que as pessoas olhem para Deus e falem assim: olha, Deus, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não sou culpado, eu não sou pecador. Deus vai falar: é sim, porque você rejeitou as coisas criadas. Você não reconheceu na criação que há um Deus. E a criação vai testemunhar contra aquela pessoa. E vai servir para a condenação daquela pessoa. Por isso nós somos indesculpáveis, Paulo vai dizer em Romanos. Tiago citou um versículo aí, né? Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou que abafa a verdade de Deus para ouvir inverdades, para ouvir a sua própria verdade, que não é a verdade de Deus. Ele tapa os ouvidos, porque ele não quer reconhecer que há um Deus, que há um Criador, que há um Senhor. Ele não reconhece. Portanto, a criação, a revelação geral, servirá para a sua condenação. Para a sua condenação. Remy, pode falar, meu irmão. Pode falar. Boa noite a todos os irmãos. Só mesmo um breve comentário. Pode falar. Sobre o objetivo da revelação. Porque aí só tem condenação. Isso. Mas assim, na verdade é demonstrar, né, a nossa condição de condenação, nascidos condenados. O objetivo é demonstrar a nossa miséria. Isso, certo. É isso. Era só isso. Era só uma parte. Isso. Obrigado. Tá bom. Ok, obrigado pela consideração, meu irmão. Mais alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa? A hora é agora. Eu aconselho você a ler Romanos capítulo 1 depois, né? Do versículo 18 em diante aí. E aí você vai entender melhor esse nosso ponto, talvez se não entendeu ainda. Versículo 25, né? Diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então os homens, em vez de se humilharem, reconhecer a Deus, humilhar a sua própria consciência, abafar ou fazer morrer o seu orgulho e reconhecer que há um Criador, eles não deram ouvidos a isso. Eles adoraram e serviram criaturas
no lugar do Criador. Por isso eles são indesculpáveis. Eles estão condenados. Condenados, tá bom? Então isso é revelação geral. Essa é a revelação geral. Tem uma outra revelação, meus irmãos, que é a revelação especial. E aqui sim, né, teve uma irmã nossa, eu não lembro quem foi, a Alzinete, que falou através de Cristo. Aqui sim, Alzinete, aqui nós temos a revelação especial e sim, Cristo faz parte dela. Vamos passar aqui o slide para a gente entender melhor essa questão? A revelação geral é dada a quem? A passada que nós falamos, a revelação geral é dada a muitos, a todos. Mas a revelação especial, essa aqui agora, ela é dada somente a alguns. Ela é dada somente a alguns. Deus revela a sua vontade e planos, os seus planos, né, aos seus filhos, aos seus escolhidos, eleitos, por meio da sua palavra e por meio da pessoa de Cristo. Então a palavra de Deus, ela faz parte, a Bíblia, né, que é o nosso tópico hoje, ela faz parte da revelação, a revelação especial de Deus, bem como a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa revelação só é dada a alguns, só alguns crerão. Lembra lá da pergunta do Isaac no início, né? Como a gente vai pregar para um ateu, né? Como fazer ele entender que a Bíblia é a palavra de Deus? Isaac, às vezes essa pessoa, esse ateu, não vai entender isso. Porque essa revelação não foi dada a ele. Não foi da vontade de Deus que ele compreendesse isso. Essa revelação geral é dada a todos, né? Mas a revelação especial é dada somente a alguns. Alguns crerão que Cristo é o Salvador, outros não. Outros não. Alguns crerão que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra inerrante e infalível de Deus. Outros nunca crerão. Morrerão sem crer nessas verdades. Tá bom? E qual o objetivo dessa revelação especial de Deus? O objetivo da revelação geral era a condenação. O objetivo da revelação especial é a salvação. A revelação especial de Deus é dada para salvar. Para salvar. É por isso que surge muito uma pergunta, né, pastor? E aquela tribo lá no fim do mundo que nunca recebeu a palavra de Deus, a Bíblia, nunca alguém levou o Evangelho de Cristo, eles não conhecem Jesus. Será que eles vão ser salvos um dia? Irmãos, biblicamente falando, dentro das cartas de Paulo, de Romanos, essas pessoas não serão salvas porque elas não receberam a revelação especial de Deus. Elas receberam somente a revelação geral. E a revelação geral não serve para salvação, mas para condenação. A revelação especial, essa sim, serve, o objetivo dela é a salvação. É a salvação. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode falar. Fale agora ao cálice para sempre, né? Pode falar. No material que eu vou entregar depois para vocês, tem mais conteúdo do que esse que eu estou falando, tá bom? Tem mais texto, tá bem mais recheado. Eu fiz vários comentários extras. Você vai poder ler lá várias citações também. Eu vou entregar no final dessa aula. O teste de vocês eu entrego amanhã. Eu vou botar no grupo amanhã o testinho lá para você fazer e se divertir, né? Pra você se divertir. Aí pede uma pizza, né? Pede uma Coca-Cola. Toma um café, faz um cafezinho, um bolo de fubá e você vai fazendo um testinho devagarinho, tomando um café. Aí passa rapidinho, né? Vai ser bom. Então vamos lá. Se nós não temos dúvidas até aqui, deixa eu ver só as mensagens. O Tiago está botando versículo aqui, né? Nós vamos ler versículo. Esse versículo, Tiago, nós vamos ler, tá bom? Hebreus 1, nós vamos passar lá, já já. Então, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Como nós falamos no início, a Bíblia é um compêndio, né? É uma junção de livros formada por 66 livros que foram escritos ao longo de 1500 anos por mais de 40 homens que viveram em lugares distintos e de forma distinta, em épocas distintas. É o registro escrito da revelação de Deus. A Bíblia é isso, o registro escrito da revelação de Deus.
Preste atenção na aula, nesses detalhes, que pode ser que uma das questões do textinho estejam por aqui, tá bom? Fiquem atentos. Então a Bíblia, e o interessante, né? Não sei se vocês já se perguntaram isso. Como pode, né, pastor? 40 homens, mais de 40 homens, que nunca se viram, muitos deles nunca se viram. Alguns deles, ou vários, né, não viveram na mesma época, viveram em épocas diferentes. E nós encontramos similaridades nesses livros, às vezes. Por exemplo, Isaías, que escreveu, né, o capítulo do servo sofredor, se eu não me engano, Isaías 53, né? Deixa eu me checar aqui. Isaías 53. E Isaías estava fazendo uma revelação sobre a pessoa de Cristo. Ele é uma profecia a respeito da pessoa de Cristo, né? Exatamente, 53. O servo sofredor de Isaías. Depois você pode ler lá, capítulo 53 de Isaías. É lindo, irmãos. Isaías estava profetizando, é uma profecia messiânica a respeito de Cristo, vários anos antes de Jesus nascer. E aí você lê e você se pergunta, meu Deus, como pode, né? Bater certinho a informação, encaixar. Como pode Daniel profetizar coisas que aconteceriam depois, né? A queda da Babilônia, a queda do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, né? O surgimento, no meu caso, que eu creio, no futuro de o anticristo, né? Daniel falou dessas coisas todas, né? Essas coisas vêm acontecendo. Como pode, né, pastor? Pois é. Você explica isso dizendo que a Bíblia é o livro escrito, é o registro escrito da revelação de Deus. É Deus se revelando ao homem, é a revelação especial de Deus. É assim que nós explicamos, né? A Bíblia é o produto direto de Deus, não apenas veio de Deus, mas cada aspecto dela tem a autoridade de Deus. E aqui é um professor meu muito querido, pastor Almir, eu retirei isso da sua apostila. Então, a Bíblia, irmãos, e eu creio nisso mais uma vez de todo o coração, ela é produto direto de Deus. Não apenas veio de Deus, mas cada aspecto da Bíblia tem a autoridade de Deus. Eu creio nisso, Eu concordo com o meu professor. E nós dividimos a Bíblia aí então, né? Em Antigo Testamento, está aqui o quadrinho para vocês verem, né? Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é dividido em Pentateuco, são 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros escritos por Moisés, né, o irmão Duda falou aí mais cedo, esses 5 livros nós chamamos de Pentateuco. Nós temos também os livros históricos. Né? De Josué até Neemias, os livros sapienciais ou de sabedoria, de Jó até Eclesiastes, né? Eclesiástico. Irmãos, me perdoem, aqui está a Bíblia Católica, né? Olha aí, ó. Vocês queriam saber da Bíblia Católica, né, Tiago? Eu vou botar outra figura depois. Aqui ele adicionou aqui na figura a Bíblia Católica. O Tiago está dando risada aí, né? Mas irmãos, aqui é a Bíblia Católica, eu só percebi agora. Eu vou escolher uma outra imagem depois e colocar para vocês, tá certo? Mas a Bíblia Católica tem aí o Tobias a mais, né? 1ª e 2ª Macabeus, que a nossa não tem. Judite também não tem na nossa. Eclesiástico também não tem na nossa, né? Tem outros livros, né, que não tem na nossa. Baruque e outros mais, né? Eu não vou ler todos aqui porque não vem ao caso. Mas já faz uma observação completa, é isso mesmo. O Tiago está falando aí para nós. Esse é o livro católico, não é nossa divisão, nossos 66 livros. Eu peço perdão para os irmãos, eu vou botar lá no grupo depois a divisão certinha dos livros, tá bom? De acordo com a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, né, evangélica. Deixa eu passar aqui então. Tá bom. A Bíblia, irmãos, isso aí está em inglês, eu vou pedir perdão mais uma vez a vocês, eu vou traduzir isso e botar depois no grupo. Mas eu vou traduzir agora para vocês na medida do possível. A Bíblia é feita por símbolos, né? Então nós temos símbolos da revelação de Deus, né? Jesus Cristo é a personificação da palavra de Deus. Então você vai ver isso em João 1:1 e Apocalipse 19:13.
é valiosa como metais valiosos, né? Tem um valor incalculável, né? Como a prata e o ouro. Você vai ver isso em Salmos e em alguns provérbios, se eu não me engano também. A Bíblia é a semente, né? É a fonte de vida nova. Você vai ver isso em Mateus, em Tiago, em Pedro, e os versículos estão aí. Eu vou traduzir depois essa tabela e boto para vocês no grupo, não se preocupem. A Bíblia é como a água, né? Ela limpa o pecado, né? Você vai achar isso em Efésios também, em Apocalipse e em outras partes das Escrituras. A Bíblia, ela é um símbolo usado para a Bíblia, é também o espelho. Ela serve para autoexaminação, você se autoavalia, né? Isso você vai ver lá em Tiago 1, 22 a 25. E a Bíblia, e isso aí todo mundo sabe, né? Eu sei que vocês sabem isso. A Bíblia é o alimento da alma, pastor. A Bíblia é o alimento da alma, né? Então você tem várias referências da Bíblia como leite em 1 Coríntios. Paulo diz aos Coríntios, né? Leite vos dei de beber, né? Eu não dei carne porque vocês não podem receber carne ainda, mas eu dei leite para vocês. Eu preguei o evangelho puro e simples para vocês. Eu não vim com palavra de homens, eu vim com o evangelho puro para vocês. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, depois você pode ler lá. A Bíblia também é o pão da vida, né? O pão, a carne e é o mel. E é o mel. Nós temos isso sobre a Bíblia. Vamos passando então aqui. A Bíblia é a roupa, é a lâmpada que dá direção, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Todo mundo conhece esse salmo, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, também é um salmo. A Bíblia é espada, né? Nós já lemos esse texto. E muitas outras coisas, é fogo. Então eu vou traduzir depois esse quadrinho aqui e vou mandar para vocês. Até agora, meus irmãos, alguma dúvida? Alguma curiosidade? Pergunta? Fiquem à vontade, irmãos. Essa é a hora de vocês, né? Vocês aprenderem. Nós estamos partindo para o final da aula. Tá bom? Então vamos seguindo aqui. Para terminar, irmãos, nossa aula de hoje, eu queria trabalhar com vocês a ideia de inspiração. Inspiração. Muito parte do texto lá de Paulo que nós lemos, né, de Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Então esse termo, inspiração, parte de lá. E nós como crentes, nós sabemos, né? Vocês estariam aptos para dizer isso, né? Pastor, a Bíblia é inspirada por Deus. Ora, muito bem, nós sabemos. Os crentes geralmente respondem isso, né? Mas eu quero perguntar para vocês se você sabe o que é inspiração. Porque a inspiração bíblica tem um significado. A gente pensa que inspiração... O que é inspiração, né? Quando um pintor pinta um quadro bonito, ele está lá pintando um quadro, uma tela linda, né? Uma figura. Então, a Geisa já disse aí o que era. Mas, irmã, eu quero ir para o senso comum. Vamos para o senso comum. Quando o pintor está lá pintando um quadro, aí você fala assim, olha, o pintor se inspirou naquela paisagem para pintar esse belíssimo quadro. Ou seja, o pintor pegou como referência outra imagem, né? Uma imagem da natureza, um sítio, uma fazenda, né? Uma bela paisagem e fez o quadro dele inspirado, né? Naquela imagem. Então ele recriou aquela imagem. Esse não é o conceito bíblico de inspiração, irmãos. Não é, tá bom? Então não é nesse sentido que a Bíblia é inspirada. Nós vamos trabalhar aqui agora. Mais alguém falou alguma coisa? Deixe-me ver aqui. O Gesi falou, homens santos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Olha, a Geisa falou que era o sopro, né? E note, Geisa, né, irmãos, também, sopro já é diferente de inspiração, né? O que é um sopro? É uma inspiração. Quando o médico, você vai no médico e fala assim, ele fala, inspire. O que você faz? Você puxa o ar para dentro, né? Não é verdade? E aí ele fala assim, agora expire. Aí você faz... Você sopra, bota o ar para fora. Então, falar que a inspiração é o sopro fica confuso. Porque a inspiração, o sopro é expiração, é botar o ar para fora, soprar, né?
Inspirar é botar o ar para dentro. Inspirar. Seria o sopro de Deus, Jesus? Seria. Exato. Agora a gente vai ver com detalhes. Eu estou fazendo essas perguntas com vocês, brincando, dando exemplos para que vocês possam entender um pouco melhor, talvez, né, essa questão. E mexer um pouco com a cabeça de vocês, né? É certo dizer que o pastor, o pregador, é inspirado? Puxa, será que eu sou inspirado por Deus? Olha, eu vou fazer outra pergunta. A Vanessa aí perguntou, né? Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Que um irmão muito querido da nossa igreja me fez uma vez. Falou assim, a gente conversando e ele perguntou, pastor, uma música lá, né? A música do grupo Logos, por exemplo. Aquela música, aquele homem quando escreveu, ele estava inspirado. Aquela música é inspirada por Deus, né? É linda e tal. E a gente discutiu um pouco sobre isso. E eu vou trazer essa curiosidade para os irmãos aqui também. Me lembre no final, viu, Vanessa, dessa pergunta, no final desse trecho aqui que eu vou responder, tá bom? O que é a inspiração? O que é inspiração? Nós vimos aí. Inspiração, o que é? O que é inspiração? Irmãos, a inspiração é a supervisão do Espírito Santo na produção dos escritos bíblicos. A inspiração é a supervisão do Espírito Santo na produção dos livros bíblicos, das cartas, né? Dos livros, das cartas bíblicas. Então, a inspiração, deixa eu ver se vai abrir aqui, isso. A inspiração é o sopro. Seria melhor a gente dizer que a Bíblia foi expirada, né? Soprada por Deus. Mas aí, irmãos, quando nós falamos que a Bíblia foi soprada por Deus, não quer dizer que a Bíblia foi ditada por Deus. Não quer dizer isso. Algumas partes da Bíblia foram ditadas por Deus, pastor? Sim. Quer um exemplo disso? Quem deu a lei para Moisés lá no Monte Sinai? Quem falou diretamente para Moisés? Quem soprou? Foi o próprio Deus. Deus ditou a Moisés o que queria que Moisés escrevesse, não é verdade? Isso. Então, aquele trecho da Bíblia, ali de Êxodo, quando Moisés recebe de Deus a revelação da lei, nós dizemos que aquele trecho, ele foi soprado, ditado por Deus. Ok? Alguns trechos das Escrituras da Bíblia foram ditados. É como se Deus falasse assim para Moisés, Moisés, copia aí o que eu vou dizer, copia aí, bota aí. Amarás, aí Moisés anotou, amarás, que mais, Deus? Ao Senhor teu Deus, aí Moisés foi anotando, é um ditado. Alguns trechos da Bíblia foram assim. Mas, no geral, a Bíblia não foi escrita assim. Não foi escrita assim. No geral, irmãos, a Bíblia foi supervisionada. O Espírito Santo supervisionou os escritos bíblicos. Então, o que acontece? Paulo, quando estava escrevendo lá a carta, por exemplo, de Romanos, a carta aos Romanos, o Espírito Santo não soprou para Paulo cada palavra que ele colocaria no papel. Não. Ele supervisionou, ele deu poder, né? Ele deixou claro para Paulo, ele fez com que Paulo escrevesse de acordo com a vontade de Deus, e todas as palavras de Paulo ali, naquele livro, naquela carta aos Romanos, fossem inerrantes e infalíveis. O Espírito Santo fez isso. E o inspirado, irmãos, não foi Paulo, foi o escrito de Paulo. É por isso que nós dizemos, né? O que foi inspirada foi a Bíblia, não os escritores da Bíblia. O Espírito Santo supervisionou e inspirou a ponta da caneta, né, de Paulo. Então, o que Paulo escreveu saiu da ponta da canetinha e tocou o papel, o rolo lá, o pergaminho. Aquele escrito, aquela carta que ele levou depois à igreja, ou que os irmãos levaram, né, para a igreja de Corinto, para a igreja de Filipos, para a igreja de Roma, os romanos. Aquele escrito, aquele papel, era o papel inspirado. Esse papel, essa primeira carta escrita por Paulo, por exemplo, a carta aos Romanos, como eu falei,
a primeira vez que a tinta saiu da pena da caneta de Paulo e tocou o rolo, aquele primeiro fascículo, aquela primeira edição, aquele primeiro papel que Paulo escreveu, ou que um amazonense escreveu, né? Um secretário escreveu para Paulo, nós chamamos de autógrafos, tá bom? Então, pastor, o que foram inspirados mesmo ali foram os autógrafos. Os autógrafos foram inspirados, supervisionados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Não foi a pessoa de Paulo, né? Outro erro muito comum que nós cometemos é achar que o escritor era inspirado de Deus. E não era. Porque se assim fosse, nós teríamos 4 cartas aos Coríntios, não 2. Paulo escreveu, nós temos ciência disso, que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas aos Coríntios. Mas só 2 entraram na Bíblia, no cânon bíblico, entre os 66 livros. Só 2 ficaram. Então, como explicar? Nós explicamos assim: as 2 que não entraram não eram inspiradas. As 2 que entraram eram inspiradas. Então, 1 e 2 Coríntios, lá que tem na sua Bíblia, eram as cartas inspiradas por Deus, que o Espírito Santo supervisionou, né? Organizou ali, fez o papel de observador, né? E inspirador daqueles escritos. As outras 2 que Paulo escreveu, pastor? Não, essas 2 não. Entrou no cânon? Não. Entrou nos 66 livros? Não, não entrou. As outras 2 dos Coríntios. Então, elas não são inspiradas. Paulo escreveu, irmãos, muito mais cartas do que nós temos na Bíblia. Sabiam disso? Paulo escreveu muito mais. Mas essas não foram cartas inspiradas. Não foram cartas inspiradas. Até aqui alguma dúvida? Eu sei que geralmente esse ponto gera muita dúvida, né? Deixa eu explicar para vocês. Talvez vocês vão entender um pouquinho melhor agora. Eu dei o mais difícil primeiro e agora vocês vão entender um pouco melhor. Em 2 Timóteo 3,16, né? Lá é falado que toda a escritura, né? Deixa eu me abrir aqui. 2 Timóteo, abram a Bíblia de vocês também. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Essa palavra inspirada, né, ela no grego é essa palavrinha aí, ó, pneustos. Então notem que theo significa Deus em grego e pneustos, soprado, expirado. Então toda a escritura foi soprada, expirada por Deus. E o Espírito Santo fez isso. Ele supervisionou, ele dotou os homens, naquele momento que eles estavam escrevendo determinadas cartas específicas, para que eles botassem ali no papel, e ele inspirou o que foi escrito naquele momento, tá bom? Paulo era um ser humano inspirado por Deus, a sua vida inteira ele foi inspirado. Por exemplo, né, a Vanessa perguntou, eu vou voltar para a pergunta dela. A gente pode dizer que o pastor, quando prega lá, ele é inspirado por Deus, no mesmo nível da Bíblia? Será que a gente pode dizer isso? O que vocês acham agora? Então, a gente está falando aqui da inspiração bíblica, da obra que o Espírito Santo fez durante a escrita dos 66 livros das Escrituras. Nós cremos que os livros acabaram. O cânon já foi fechado, a Bíblia foi completa, já foi completada. Então, esse tipo de inspiração bíblica não acontece mais. Não acontece mais. O Espírito Santo já fez a obra, já trouxe para nós as cartas, os livros que ele queria, né? E usou para isso homens, para fazer isso. Então, o Espírito Santo trouxe a informação por meio das cartas e livros do Novo e do Antigo Testamento, e ele usou homens para isso. E notem, irmãos, notem aqui, por favor, o Espírito Santo, ele não aboliu as características de cada homem. Vocês já notaram isso? Pedro tem uma forma de falar que é diferente da forma de Paulo. Sabia? Eu não sei se vocês sabem. Se não sabem, vão ficar sabendo, né? Que o grego escrito por Pedro é diferente do grego de Paulo. Sabia dessa? O grego que Paulo escreveu, os seus autógrafos, né?
O grego de Paulo era mais rebuscado. Paulo era um homem letrado, falava várias línguas, hebreu, romano, né, direito por direito. Paulo era fariseu, um mestre da lei tinha sido, né? Então, Paulo, ele tem um grego diferente do de Pedro. Então o Espírito Santo não anulou a pessoalidade, a característica, a personalidade dos autores bíblicos. Então cada um tinha um jeito de falar. Lembra João? Paulo, enquanto Paulo fala lá nos Gálatas, né? Ó, Gálatas insensatos, né? Tolos. Aí João fala como nas cartas? Filhinhos, por favor. Né? Ele é todo amoroso, todo amável, né? Um senhor cheio de amor. Filhinhos, por favor, me escutem. Então é um jeito diferente de falar. O Espírito Santo não anula a personalidade dos autores bíblicos. Então o Espírito Santo capacitou esses homens. O momento que eles escreveram, tocou a pena no papel. Aquele escrito foi inspirado por Deus, inerrante e infalível. Mas o Espírito Santo não anulou as características, personalidades de cada um dos autores. Ele não anula os autores. Então os autores bíblicos não entraram em transe, né? Eles receberam o Espírito, entraram em transe e começaram a escrever como uma psicografia, alguma coisa assim. Não foi assim. Eles continuaram normais ali, né? Cheios de si, de razão, e escrevendo a carta normalmente. Mas foi da vontade de Deus preservar aquela carta, inspirar aquela carta para que ela chegasse até nós hoje, tá bom? Foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Sim, a Geisa botou aí, né? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Exatamente. A gente vai falar desse agora, Geisa, desse tema agorinho. Então, essa palavra teopnestos é a palavra que foi ali soprada por Deus, né? Deixa eu só ver aqui, olha aí, um monte de coisa aqui escrita, né? Um monte de informação aqui. Revelação é o que sai de Deus, e inspiração é o que saiu da ponta da caneta dos escritores dos livros bíblicos. Por exemplo, Deus revelou a Moisés as tábuas da lei e Moisés foi inspirado por ele no momento que escreveu a lei, registrando no Pentateuco. Então, notem, irmãos, que nós temos escritos, deixa-me só abrir de novo aqui o slide, só um minuto. Pronto. Nós temos escritos bíblicos, esses escritos foram inspirados por Deus. Então, o texto que a Geisa usou aí, né? Vamos só passar aqui o próximo item, o item 2, para finalizar. Como o Espírito Santo fez isso, né? 2 Pedro 1, 21. Então, tem a palavra movidos, o texto que a Geisa botou aí para nós agora há pouco, é a palavra phero em grego, né? Eles foram movidos, e aqui a ideia, irmãos, é de que eles foram levados, assim como um barco está à deriva, está no mar e o vento sopra e eles foram levados, né, a escreverem o que escreveram. Então, nesse momento, o Espírito Santo os inspirou. Então, o que saiu da ponta da caneta naquele momento e foi colocado no papel, no autógrafo, foi inspirado por Deus. Então isso responde muita pergunta para nós, né? Por exemplo, tem um trecho de Judas, e nós vamos concluir a aula agora, irmãos. Nós já avançamos no tempo, né? O pessoal está falando aí, já passou um pouco do tempo. É porque esse assunto é muito delicado, difícil, né? Mas tem um trecho lá em Judas que é um trecho que se encontra também, se eu não me engano, num livro que é fora da Bíblia, né? Que ele fala que o anjo Miguel, se eu não me engano, contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. Como é que a gente explica aquele trecho? A gente explica que aquele trecho daquele livro que foi tirado fora da Bíblia era inspirado por Deus. Foi da vontade de Deus que ele tivesse na Bíblia, então ele era inspirado. O resto não. Só aquele trechinho que Judas usou para fazer a sua citação lá na sua carta de Judas, lá no finalzinho da nossa Bíblia. Tá bom?
Deixa eu ver só se tem mais alguma informação importante aqui. Os homens foram movidos. Nós vamos... terminou aqui a nossa aula. Eu vou deixar o material com vocês ali no grupo. E o material está bem mais completo, tá bom? Vocês vão poder ler de forma completa, estudar. E vão poder tirar algumas dúvidas, talvez, que eu não pude sanar aqui. Mas eu quero abrir para perguntas, para a gente finalizar. Eu quero que você, por favor, faça sua pergunta. E se eu puder responder, fique à vontade.